E aí? E aí, rapaziada, beleza? Eu tava dando uma. Tava meio pirado esses dias aí, tá ligado? Tava. Tava meio mal numa live e eu simplesmente encerrei ela. E eu simplesmente falei, pô, vou dormir, né, cara? Amanhã é outro dia, fazer outras coisas e tal. Cara, e simplesmente eu tava olhando o Prime lá, né? Porque eu tava meio doente e tal, tava com uma dor de cabeça ferrada. E eu simplesmente abri o aplicativo e tinha lá, Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Esse livro aqui pra mim foi muito marcante, porque eu escutei esse livro quando eu tava numa época muito ferrada psicologicamente, tá ligado? Porque eu tava... Era trabalho, estudo, tá ligado? Essas coisas assim, louco que todo mundo faz. E eu tava procurando algumas coisas na internet, simplesmente recebi essa recomendação de audiobook de livro. Eu tava escutando bastante quando eu tava indo pro extensivo, né? Que eu fazia curso pra alguns vestibulares aí do Brasil. E, pô, cara, era só tipo 20 minutos do meu dia. Aí todos esses 20 minutos de ida e volta, né? Que eram uns 40 minutos diário, eu ficava escutando esse audiobook. E falando sobre ligar o foda-se. Quando a gente pensa em ligar o foda-se, a gente já fica ligando assim, pensando num maluco, tá ligado? Metido a maconheiro que usa uma roupinha florida, tá ligado? Usa aquelas roupinhas floridas, tá fumando um beck de frente pra uma praia, tá ligado? Essa é a visão mais estereotipada de alguém que quer ligar o foda-se. Mas esse livro me fez pensar diferente, me fez olhar e ouvir de maneiras diferentes o botão de ligar o foda-se. Nesse livro ele especifica exatamente os momentos e a necessidade de você aprender a ligar o foda-se. Mas aqui eu não vou falar do livro, então vai ter alguns spoilers do filme e do próprio livro. Então se você ter vontade de primeiro ler o livro ou até mesmo a obra, que é o filme, vocês podem muito bem pausar esse vídeo, depois vocês voltam pro vídeo e vocês podem comentar, tá ligado? Vocês podem discutir mais no comentário e aproveitar e dar o like também, porque isso ajuda bastante no engajamento do canal. Enfim, a primeira coisa que começa no filme, no caso aqui, eu deixei marcadinho, tá? Porque esse não tem roteiro, tá ligado? É só os pontos mesmo. Ele vai começar falando sobre a infância do Mark Manson. A infância do Mark Manson foi uma infância muito feliz, pelo menos até os 11 anos de idade. Até os 11 anos de idade ele estava muito bom, até o momento que ele teve o acesso a... Até que ele teve o acesso a drogas, tá ligado? Tipo maconha, cocaína, essas drogas um pouco pesadas, isso com 13 anos de idade. Essa foi mais ou menos a época que Mark Manson teve a vida totalmente destruída pelas drogas. Até os 11 anos ele era um garoto muito feliz, então tu imagina o Bach. Ele lembra exatamente da imagem do diretor chegando pra ele e perguntando, ou seja, né? Então ele já tinha um histórico que muitas pessoas diziam, nossa, o Mark deve usar droga. Enfim, chegou o diretor lá, tá ligado? E perguntou pra ele, venha comigo, me acompanhe. E obviamente ele foi andando, né? Pô, cara, ele vai de novo me dar um sermão falando de blá, blá, blá. Como qualquer adolescente, né? Que não vive uma vida muito tranquila, né? Um cara que já vive aí no estilo modo foda-se, desde jovem, né? Enfim, nesse ponto da história vai quitar mais um pouco sobre, cara, olha como era um merda. Ele vai falar exatamente o ponto. Eu nasci pra ser um lixo. Possivelmente eu não deveria nem estar aqui fazendo esse filme da Telecine. Eu simplesmente estou aqui, eles estão me pagando para simplesmente falar a minha história. A minha história de como eu era um merda e virei alguma coisa que no final vocês vão entender que isso não tem nada a ver, tá ligado? A gente é tudo igual. Enfim. Vai lá, o diretor encontra as drogas e ele é preso com 13 anos de idade. Ele vai indo pra polícia, ele acaba entrando no carro de polícia e tudo mais, e encontra a mãe dele. Ele nunca tinha visto a mãe dele chorando. A primeira vez que ele viu a mãe dele chorando foi naquele exato momento de maior tristeza possível. Naquele momento ele possivelmente desabou, ele não sabia o que poderia estar pensando naquele momento. O pai dele brigou com ele, teve muitas brigas, tanto que depois de 3 meses a vida dele desabou, os pais dele meio que se separaram. Então, pra ele, já tinha começado o ápice do fim, tá ligado? Então ele já tava começando a ligar o foda-se, mas não o foda-se como a obra quer repassar pra gente, tá ligado? Passar a mensagem que ele quer. A gente vai meio que absorvendo aos poucos tudo que o Mark tem nos dizendo e vamos montando
o que ele quer repassar pra gente, entendeu? Vamos para outro ponto. Vamos citar sobre o amigo bem-sucedido de Mark. Esse amigo bem-sucedido de Mark, ele é um amigo que ele é o estereótipo de pessoa feliz da internet. O cara rico, o cara que vai para lugares caros, o cara que sempre tem tudo que quer, mulheres, dinheiro, carros. E, de acordo com a forma social, esse cara é bem-sucedido, esse cara é feliz. Só que o Mark deixa a nossa interpretação, no caso ele deixa bem nítido, que ele fala, esse meu amigo, ele era, de acordo com a sociedade, muito bem-sucedido e feliz. Só que, eticamente, não. Esse amigo do Mark nada mais é do que uma pessoa que conseguiu os seus bens, a sua felicidade, tanto mais material e não sei se emocional, porque meio que ele dizia que ficava com uma mulher a cada sei quanto tempo e tal. E pro Mark ficar com um cara que tem tanta confiança, que é diferente dele, porque o Mark ele sempre foi uma pessoa muito insegura, diferente desse amigo. Esse amigo ele era super seguro, ele era bem sucedido e ele tinha tudo que uma pessoa que quer ser bem sucedida gostaria de ter. Mulheres, dinheiro e, em teoria, a felicidade, viajar para vários lugares. Coisa que o Mark não tinha. Só que esse amigo dele, ele mexia com coisas erradas. Ele era tipo, ele ia para as empresas, falava que ia divulgar para outras empresas de outros ramos da área daquela empresa e ganharia muito dinheiro de forma suja. Então, a sociedade dizia que ele era um cara muito feliz, bem-sucedido, mas de acordo com a ética, ele era a pior índole de pessoa que poderia existir na sociedade. Então, o Mark deixa nítido. Aquela pessoa foi uma pessoa que não era uma boa pessoa, mas era uma pessoa que, para ele, mostrava que a felicidade não é definida apenas por bens materiais ou pelo que tem e pelo momento que está passando, tá ligado? Não é importante, sim que dá pra conseguir aquilo também de forma ilegal. Ele não queria pagar o preço, ele não queria pagar o preço. Pra ele, pro amigo do Mark, ele queria ter aquele poder, que era ter o dinheiro, ter os carros, ter as mulheres, mas sem ralar, entendeu? O Mark é o pior tipo de pessoa. De acordo com o Mark, essa é uma maneira de se defender, tá ligado? De se esconder por trás de uma máscara. Mas até hoje ele não sabe por que ele fazia isso. Por que havia necessidade de enganar tantas pessoas, pegar tanto dinheiro de pessoas de forma ilegal para ter essa vida de sucesso que ele nem mesmo merecia. Outro ponto importante que o Mark cita bastante, que a dor para a vida é muito necessária. A dor é necessária para cada coisa que você quer fazer, desde você querer comprar um carro, de você querer fazer um canal no YouTube, ou até mesmo viajar para outro país, conseguir o emprego que você quer, você tem que ralar muito por isso. Você não pode querer adquirir algo sem dar em troca alguma coisa de valor equivalente. E isso o Mark deixa bem nítido, porque quando você tá com seu celular no meio da sala, com a sua mão na calça, pensando, cara, vou abrir aqui o Instagram. Aí abre o Instagram e já abre aquelas abas lá de pessoas felizes 24 horas por dia, pensando, eu tô aqui, cara, tô aqui em cima do Monte Fuji, não sei o que, tá ligado? Cara, consegui meu primeiro milhão com 18 anos. Isso é a base da 0,001% da população. A maior parte das pessoas estão em casa, nesse exato momento, assistindo aquela pessoa apenas se sentindo um merda. Porque a internet faz isso, o Instagram, o Facebook faz você se sentir um lixo. E não é porque você é um lixo, não é porque você é um merda, é porque a maioria das pessoas são assim. A maioria das pessoas são assim, a maioria das pessoas estão em casa com a mão na droga do saco, cara. Lógico que você tem que fazer diferente, mas a maior parte da porcentagem é assim. Você não tem que ser, obviamente, uma pessoa que tem que aceitar isso. Mas se sentir um merda por causa disso, não é necessário. Mark deixa bem nítido que isso é besteira. Todo mundo vive o estilo de vida que merece e que tem vontade de ter, entende? Vamos para outro ponto. Eu chamo essa parte da história de arco dos 20 anos. Esse arco dos 20 anos é a época mais ferrada, em teoria, da cabeça do Mark.
Naquela época, possivelmente ele se achava o fodão, porque ele ligou o foda-se de uma maneira errada, não é? Vocês vão entender um pouco mais pra frente porque que eu tô dizendo ligar o foda-se de maneira errada, de pegar várias mulheres, começar a viajar, o escambau, de chegar até mesmo a pegar a namorada do seu amigo. Mas vamos começar por partes. O arco de 20 anos, ele começa com um web namoro. Sim, um web namoro. Se hoje ele tem mais ou menos uns 40 anos, então que o web namoro não, né? Porque era pelo telefone, era namoro por telefone, algo assim. E ele descobriu pela primeira vez como é ser traído. Lá ele especifica muito bem como é que foi a traição dele. Ele disse que tinha conhecido a garota e toda vez quando tinha um feriado ou um final de semana, ele ia lá vê-la, como é que ela estava e tudo mais. E obviamente, né, como qualquer pessoa que tem um neurônio a menos, a pessoa já pensa, porra, vai dar merda. Relacionamento à distância, dá merda. Lógico, tem exceções, mas a gente não pode fazer exceção, é regra. Ele, uma noite, estava ligando para a namorada e ele percebia que toda vez que ele ligava, a frequência de conversas que ele tinha com ela parecia menos sincera. A cada chamada, a cada ligação, parecia pior a conversa. Ele se sentia mais distante dela, né? Teve uma noite que um cara ligou pro cara e falou: Mark, você por acaso namora essa garota? Aí ele falou: sim, é a minha namorada. Aí ele falou: pô, cara, ela tá te traindo. Antes ela tava te traindo comigo, mas depois ela me largou e ficou com outro cara e tá traindo você por outro cara. E a gente pensa, pô, cara, como assim? Não faz sentido, tá ligado? Aí ele falou, ó, lógico, eu vou te provar agora. Aí ele pega o telefone e simplesmente bate na porta dela e fala, pô, por que tu tá me traindo com esse cara? Pô, e o teu namorado sabe disso? Você não sabe quem é o Mark, você nem faz ideia de onde é que ele mora. Aí simplesmente ele vai lá, pega o telefone e fala que ó, tá aqui o Mark. Ele fala, não pode ser. Aí naquele exato momento, o Mark chega lá e diz, o que você tem na cabeça? E simplesmente naquele momento ela termina com o Mark. Mas o Mark não fica feliz porque ele não fica infeliz porque acabou o relacionamento dele à distância. Ele fica feliz porque acabou aquela inocência de que o amor, de quanto você é jovem, pode dar certo. Não importa de qual maneira, mas se você tem amor, tudo é possível. Esse foi um dos ápices do porquê o Mark começou a simplesmente mandar o foda-se para qualquer tipo de mulher. Ele não queria mais se atrair para uma mulher, menos... Não dizer que ele não queria se trair, mas... Pô, pelo amor de Deus. Ele não queria ter uma relação, talvez, séria por causa disso. Tanto que ele começou até mesmo a pegar a namorada de um seu amigo. Meu mãe está marico, raspa a canela. Né, que ele mesmo cita que um dia eu acabei ficando com a namorada de um amigo meu entrou na minha casa, olhou pra mim e nunca mais ele apareceu, ele foi embora. E isso foi muito, nesse arco dos 20 anos, ele não teve amizade nenhuma. Ele não teve amizades, todas as pessoas sumiram, entende? Enquanto quando ele estava escrevendo o livro, ele idolatrava muito as pessoas que faziam leis, né, com seu nome. E ele também criou uma. Vou até citar aqui, que eu deixei bem escritinho aqui, porque eu não tenho como decorar esse negócio. O nome da lei se chama Lei da Invasão de Manson. E eu vou ler mesmo aqui na cara dura, tá? Não tem roteiro, mas eu tenho umas partes que eu deixei bem escritinho, bonitinho aqui. As pessoas vão evitar uma ação ou uma experiência na proporção do quanto isso ameaça a sua identidade e sua visão de mundo. Ela vale para ações positivas e negativas. Exemplo, dados pelo autor também, né, que são os positivos, autossabotagem, que pode ser ameaçador para a pessoa. Por exemplo, você começa a pensar, pô, mas não posso ter dinheiro demais, porque isso vai me dificultar para conversar com meus amigos, essas pessoas não vão me tratar mais da mesma maneira, ou eu não posso morar em um lugar chique demais, porque aí eu talvez fique uma pessoa muito chata, fique uma pessoa snob. E também tem as coisas que podem ser negativas, por exemplo, não querer arriscar em outra cidade, porque pode ser muito difícil ter uma nova convivência com novas pessoas e coisas do gênero. Essencialmente, a resistência à mudança é proporcionalmente a quão fundamental para algo da sua vida é necessário, tá ligado? Então, vamos para outra parte também que ele chega a citar, é responsabilidade. Nós somos responsáveis por todas as merdas que acontecem nas nossas vidas. As pessoas procuram outras pessoas para culpar dos problemas delas, mas na verdade só são seus.
Não faz sentido isso? Quando ele fala sobre que as merdas que acontecem na nossa vida são totalmente nossos, é porque muitas das vezes a gente faz alguma merda e a gente não quer aceitar que o problema é nosso, que o erro é nosso. Por exemplo, eu estudei por anos para uma prova e estourei no ano e eu não acabei não sendo aprovado por uma questão. E aí, mas foi realmente, não tinha como dar certo. Não, o erro é seu. Você não passou porque você não foi competente o suficiente para passar. E é muito difícil aceitar isso, porque a maioria das vezes a gente tenta se confortar dando culpa ou na banca ou qualquer coisa do mundo, mas nunca para si mesmo. E cara, isso é doloroso pra caralho, é extremamente ruim pra nossa cabeça, que você se sente um merda. Mas é isso que o Mark quer que você perceba. Que você é um merda, você não é nada mais do que uma pessoa. Todas as pessoas têm problemas parecidos com o seu. Então não se sinta especial. Todo mundo acha que nós vivemos uma vida que é aquela trilha do herói, né? A história do herói. Porque todos nós vivemos uma pequena história e nós somos o protagonista dela. Mas na verdade não é bem assim. Na verdade todo mundo tem erros parecidos com os seus e tem talentos parecidos com os seus. Só que alguns conseguem destacá-los melhor do que outros. Simples. Vamos para outro ponto. Ele diz que o normal é pensar que quem precisa ligar o foda-se é um cara relaxado. Eu já citei sobre isso no início do vídeo, que um cara relaxado é o maior estereótipo. Mas o botão de ligar o foda-se, que foi o que eu falei no início, que é o mais importante, é você aprender a ligar o foda-se para coisas importantes. Por exemplo, aprender a ligar o foda-se para você se sacrificar pela sua família. Aprender a ligar o foda-se a estudar 1 hora a mais do que você precisa para sua universidade. Aprender a ligar o foda-se é abrir aquele negócio que você quer tanto fazer, mas você tem medo de fazer porque tem medo de fracassar. Ligar o foda-se é ligar o foda-se para qualquer coisa que vai te fazer bem, mas você tem medo. Nós não precisamos ter medo disso. É só fazer. Acredite, na maioria das vezes é só querer fazer. Às vezes uma pessoa tem muita capacidade de fazer algo, mas tem medo do fracasso, da tristeza, porque já sofreu tanto nessa vida, já errou tanto que tá cansado de levar não. E todo mundo sabe que levar não é difícil, mas que não, é extremamente complicado, mas pra você ganhar um sim, é a coisa mais bela que pode acontecer nos seus dias, tá ligado, de vida. E é isso que é o mais importante na obra do Mark Manson. Mostrar que a vida pode acabar em qualquer merda, tá ligado? Não importa se tu se alimenta bem, se tu faz atividade física. Cara, tu pode morrer assim, cara. Morrer assim. Então, vamos lá. Outro ponto que eu tava citando agora há pouco mesmo é a morte. Nesse ponto, o Mark, ele já não tá mais falando apenas de ligar o foda-se. Ele vai citar um pouco da vida dele mesmo. Porque vai fazer o que ele é hoje, que é o autor que a gente conhece, que é Mark Manson. Foi a partir desse momento, da morte de um amigo dele, que o nome dele é Josh. Josh, que é um amigo que ele encontrou numa escola de música. Ele sempre gostou bastante de música e tudo mais. Ele até citou o Mustang, que é de uma empresa, de uma banda de rock que se chama Megadeth. Ele chega a citar, fala, criador da Megadeth, basicamente é um cara que foi expulso do Metallica, e que a vontade do cara da Megadeth era acabar com o Metallica, mas ele nunca conseguiu. Ele nunca percebeu que ele fez coisas incríveis, ele fez 100 mil pessoas ver ele ao vivo, tocando, por causa que ele criou o Megadeth. Mas veja bem, isso não era importante pra ele, porque tudo na vida dele era acabar com o Metallica, mas ele nunca conseguiu. A vida dele se tornou um monólogo de tentar ultrapassar o Metallica. Mas ele não aproveitava, porque simplesmente ele estava obcecado em tentar ultrapassar uma coisa que não era necessário para a vida dele, mas ele queria muito fazer. E a gente entende muito bem. Às vezes a gente tem uma motivação tão grande para alguma coisa que acaba se esquecendo do processo. E é muito normal. E nesse caso da morte do amigo, que é o Josh, ele vai citar muito bem nos pequenos detalhes. Ele vai citar o momento que ele morre, o processo que ele conhece. Ele diz que o Josh sempre foi um cara muito alegre, muito feliz, que era muito bom estar com um amigo desse, porque ele sempre foi um cara que não acreditava em si mesmo. Era só um cara de classe média baixa, maconheiro, que pra ele tanto foda-se, pra ele estudar que se dane, porque
ele era muito legal pra isso, entendeu? Pra ele era muito legal. E que ele não se importava com isso, mas na verdade ele se importava muito com isso. Eu vou falar um pouco da história do porquê aconteceu isso com o próprio protagonista, que no caso é o Mark. Ele vai com um amigo numa festa e lá nessa festa todo mundo sobe até o ponto de uma montanha. E que pode pular lá pra tomar banho, né? Porque lá era, obviamente, um penhasco, né? Que é direto pro oceano. Então, esse amigo falou que ele ia pular e tudo mais, que não tinha problema, porque ele já estava acostumado, já tinha feito outras vezes. Aí ele basicamente pulou, só que ele nunca mais voltou na praia. E o Mark, ele chegou a dizer que ele teve, parece um encontro espiritual, algo do tipo, que o Josh chegou pra ele quando ele estava no carro e simplesmente disse: cara, eu te encontro na verdade. Aí o Mark foi lá e disse: tá bom, cara, eu te encontro lá na verdade. A cabeça dele: pô, esse cara tá maluco, deve ter bebido muito, né? Enfim, aí depois ele vai de novo lá pra praia e tudo mais, e vê que tá um monte de ambulância, polícia, e simplesmente ele não entende o porquê. Ele pergunta: cadê o Josh? Aí todo mundo começa a chorar. Aí ele pensa: caralho, mano, foi o Josh, eu não acredito. E naquele exato momento o Mark desaba. Ele pega o carro dele, fica parado numa pista e liga pro pai dele e falou assim: pai, eu não vou mais. Eu não vou hoje pro trabalho. E começa a chorar. Sabe aquele momento quando você é uma criança pequena e começa a chorar nas pernas do seu pai? Porque você é tão pequeno e ele é extremamente grande? Pois é. Naquele momento ele estava extremamente indefeso, que nem uma criança. E foi naquele momento que o Mark ele percebeu que a vida não se baseia de você querer mais dinheiro, querer mais mulheres, querer mais viagens. Porque naquele ponto da história o Mark já tinha conhecido todos os países, tá? Eu não cheguei a citar, mas ele viajou o mundo inteiro. Então pra ele tinha que procurar alguma coisa, só que ele não sabia o que, cara. Ele não sabia o que ele estava procurando. Então, ele chegou a dormir e teve um sonho com o Josh. Ele disse: cara, desculpa, pena que você morreu, cara, não sei, algo do tipo assim. Aí simplesmente falou lá: pô, como é que tu tá preocupado porque eu morri se você tem medo de viver? Ele acordou parecendo um merda, mas abriu muito os olhos dele, falando assim: cara, ele tá certo. Tem uma frase que marcou muito nessa obra, que eu vou ler aqui mesmo, tá escrito aqui, eu não tenho vergonha de dizer que eu escrevi algumas coisas aqui pra me ajudar. Se não existe razão pra fazer nada, também não há razão para não fazer nada. Não há razão pra ter vergonha, não há razão pra sentir medo. Não há razão pra você não aproveitar a sua vida da maneira que você quer. Não é porque o cara do Instagram tá lá em Tóquio, lá lambendo a droga da torre, que tu também tem que estar fazendo isso. Que tu também não pode ser feliz, sei lá, saindo com a tua família. Tu não pode ser feliz com o teu carro do ano ou do ano passado, tá ligado? Que não pode ser feliz saindo uma vez por semana, indo por uma praia, se divertindo. A felicidade é relativa. A vida é feita de momentos. E se você não aproveita, ela simplesmente vai embora. Enfim, obrigado pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é um daqueles vídeos lá que eu simplesmente quero falar, tá ligado? Eu gostei da obra e tal, e eu achei muito interessante querer citar, porque dá vontade, não deu vontade, é isso. Enfim, curtam, compartilhem, porque dessa maneira vocês me ajudam no engajamento. O YouTube começa a divulgar mais, porque é assim que funciona o algoritmo. Comentários também facilita muito na divulgação. E, cara, não tenho o que dizer. Muito obrigado pelo último vídeo. Eu peguei 200 visualizações em 2 dias, que foi bastante, porque o último vídeo que eu fiz 200 visualizações foi 3 semanas de postagem. Isso é impressionante. Eu sou muito grato a todo mundo que gostou do conteúdo e tá se inscrevendo aí, tá? Me sigam nas minhas redes sociais, que lá eu também posto algumas coisas. Posto bastante shorts parecidos aqui do YouTube e tal, mas se você tem vontade de ficar só usando essas plataformas por fora, além dos shorts do YouTube, também vai me ajudar bastante, tá? Também faço sempre live na Twitch e pela parte da noite, certo? Aliás, não tenho mais o que dizer, acho que é isso. Valeu e até a próxima.